A vida não tem sentido, e isso é libertador. Não existe um propósito escondido esperando você descobrir, nenhum manual secreto escrito pelos deuses ou nenhuma missão universal que você precisa cumprir. Se essa frase te incomodou, ótimo, é exatamente aí que começa a verdadeira liberdade. Desde criança a gente cresce ouvindo que existe um propósito para tudo. Na escola te diz que o sentido da vida é estudar, trabalhar, casar, ter filhos e morrer feliz, seja um sentido por religião ou algo pela sociedade. Mas é aí que bate vazio. Quando você percebe que não existe um porquê universal, a primeira reação é um desespero. É como olhar para o céu e perceber que ninguém vai te responder. Então tem esse peso do vazio. Esse vazio ele pode te esmagar. Muita gente entra em crise existencial exatamente por isso. Então, se nada tem sentido, por que levantar da cama? Por que trabalhar? Por que amar alguém? E é aí que entra a tentação da apatia, da indiferença. O famoso tanto faz. Mas o problema é que o tanto faz vira uma prisão invisível. Você acha que não se importa, mas na real está paralisado. Nietzsche chamava isso de niilismo passivo. É quando você olha para o abismo, ele simplesmente desiste. É exatamente aqui que a filosofia dá um tapa na cara. Quem nunca ouviu aquela frase do quando você olha para o vazio, ele olha de volta para você. Mas é aí que vem o nascimento da liberdade. Sartre, por exemplo, dizia o homem está condenado a ser livre. Parece contraditório, mas faz sentido. Se não existe um grande manual, um grande sentido universal, então significa que você tem a responsabilidade e a liberdade de inventar o seu. Isso assusta, mas também liberta. É como estar numa sala sem portas e perceber que a saída não existe. Mas de repente você descobre que pode construir sua própria porta, no lugar que quiser. Nietzsche chamava isso de super-homem. Não um cara de capa vermelha, mas um ser humano que cria seus próprios valores e que não vive de uma segunda mão. A vida sem sentido deixa de ser uma maldição e vira um convite. Ou seja, o sentido ele, em teoria, não existe, mas é na verdade você que cria o seu. Não existe uma verdade absoluta, mas sim a verdade que você crê. Logo, no que você crê, seria a sua verdade absoluta e que seria a sua convivência daqui em diante. E isso é bom, porque o que eu quero dizer é, um sentido em si, em teoria, ele não existe uma verdade absoluta, seja uma religião, sociedade, enfim, mas seria algo que você cria em você mesmo. Isso é o que te guia para que você tenha os seus passos em diante disso e consiga construir a sua própria verdade em cima de seus valores. Então, a partir disso, entendemos que o que seria o truque? É não esperar que a vida traga um sentido pronto, e como eu falei, é conseguir criar um. E eu não tô falando algo de gigantesco e inalcançável. Pode ser escrever um livro, abrir um negócio, construir uma família, ou simplesmente buscar viver da forma mais autêntica. O sentido da vida pode ser tão simples quanto viver de forma que faça você sentir orgulho de si mesmo. Nietzsche dizia, torne-se quem você é. É isso, se tornar alguém que você respeita. Albert Camus, que também é outro filósofo, ele usava o mito de Sísifo. O que seria esse mito? Seria um cara condenado a empurrar uma pedra na montanha acima todo dia, sabendo que a pedra ia rolar de volta. A vida é isso, ele é um ciclo absurdo sem grande explicação. Mas Camus dizia que a resposta era simples. Imagina Sísifo feliz. Porque no fim não é a pedra que importa, mas a forma como você cara o esforço. Então vamos lá. A vida ela é como uma obra de arte. Se ela não tem sentido, então ela é como uma tela em branco. Você pode chorar porque não tem nada pintado, ou pode pegar um pincel e criar algo único. Nietzsche dizia que a vida devia ser encarada como uma obra de arte. Não é como encontrar um animal, mas sobre compor, experimentar, errar e refazer. O artista ele não tem garantia de que sua obra vai ser útil, mas ele cria mesmo assim, porque criar já é o sentido. Então, a vida não tem sentido, e isso é a melhor notícia que você poderia receber, porque ninguém vai te dizer qual o caminho a seguir, mas também ninguém pode te pedir de escolher. Você é livre, livre para se reinventar, para errar, para começar quantas vezes precisar. Mas Nietzsche, Sartre e Camus não estavam tentando te assustar com o vazio. Eles estavam tentando mostrar que o vazio, na verdade, é um campo aberto. E agora a pergunta é simples. Se a vida não tem sentido, qual sentido você vai criar para a sua? Mas aí que vem a ilusão dessa felicidade pronta. Quando você percebe que a vida não tem sentido, vem outra armadilha. A busca obsessiva pela felicidade. A sociedade te ensina que existe um modelo de felicidade pré-moldado. Um carro, uma casa, um relacionamento perfeito, viagens incríveis. Mas se a vida não tem um sentido universal, por que essa fórmula funcionaria para você? O problema é que muita gente passa a vida inteira tentando encaixar-se nesse molde, acreditando que se atingir aquele ponto específico, finalmente vai ser feliz. Nietzsche chamava isso de viver para os outros, de ser um rebanho. Você deixa de criar sua própria vida e passa a seguir um roteiro que não foi escrito por você. Camus, por sua vez, nos lembra que a vida é absurda. Se essa é justamente a liberdade escondida no absurdo, se não existe um caminho certo. Cada passo que você dá é uma escolha radicalmente sua. A felicidade, então, deixa de ser algo que você precisa esperar e passa a ser algo que você cria, momento a momento. Então aí que vem mais esse peso da responsabilidade. Liberdade ela é maravilhosa, mas vem com uma palavra que ninguém gosta de ouvir,
que vem a responsabilidade. Se não existe sentido dado de fora, significa que você é responsável pelo que você faz com o tempo que tem. E isso assusta, porque ninguém gosta de assumir que está completamente sozinho nesse jogo da vida. Sartre dizia que estamos condenados à liberdade. O que ele queria dizer é que não podemos fugir mesmo. A omissão é uma escolha. Mesmo o deixa a vida passar, é responsabilidade sua. É por isso que o vazio inicial assusta tanto. Quando você olha para ele, percebe que não existe ninguém para te guiar, ninguém para te culpar, e o que sobra é você. E isso, por mais aterrorizante que pareça, é o começo da autenticidade. Então é aí que vem essa arte do absurdo. Então se a vida é absurda, então o que sobra é a forma como você lida com o absurdo. Camus fala de Sísifo, empurrando sua pedra montanha acima sem descanso, e o absurdo não desaparece. Mas a atitude muda tudo. Você pode se revoltar contra o absurdo ou pode abraçá-lo, encontrando prazer no esforço em si. É como trocar um instrumento, sem saber se alguém vai ouvir. O objetivo não é alcançar uma audiência, mas experimentar o som, sentir a música, se desafiar. E essa é a grande lição dos existencialistas. Sentido não é algo encontrado, é algo vivido. A vida é um campo de experiências e cada ação, cada escolha, cada tentativa de ser você mesmo é um ato de criação, é um ato de coragem. Então, superando um pouco esse niilismo passivo, voltando a ele, né? Muita gente fica presa nele pensando se nada tem sentido, então nada vale a pena. Mas Nietzsche nos ensina que isso é uma escolha que pode ser revertida. Niilismo passivo ele é confortável porque evita a responsabilidade, mas também paralisa, mata a motivação e sufoca esse espírito. Então o que vem depois? Seria o contrário, né? Que seria o niilismo ativo. É olhar para o vazio e pensar, perfeito, então eu posso fazer o que eu quiser. E é aqui que a criatividade floresce. É quando você percebe que a vida não tem limites, além daquele mesmo que você aceita. E é aqui que a transformação acontece. O vazio deixa de ser medo e se torna um campo aberto. Mas como é que eu vou viver autenticamente? Então, primeiro, você precisa se despir dessas expectativas alheias. A vida de outra pessoa não serve para você, nem a receita de felicidade de revistas, ou redes sociais, ou gurus motivacionais. A autenticidade é entender quem é você e o que você valoriza e agir de acordo com isso, mesmo que ninguém mais entenda. Então, Nietzsche dizia que você tem que tornar quem você é. Sartre nos lembra que nossas escolhas nos definem e Camus nos ensina que o absurdo não precisa ser um inimigo, ele pode ser um aliado. Então, viver autenticamente é construir sua vida como se fosse uma obra de arte, imperfeita, bela e inteiramente sua. O medo da morte é a urgência da vida. Então, se a vida não tem sentido e se você é o único responsável pelo que faz, então vem de outro tema inevitável, a morte. A morte é a certeza que todo existencialista encara. É o ponto final que nos dá essa urgência. Muitos têm medo da morte porque tentam agarrar sentidos externos. Mas se a vida não tem sentido, o medo perde para o seu poder. Ao invés disso, você pode usar essa consciência como um combustível. Cada dia se torna precioso porque você é o único que decide fazer com ele. A morte não é uma tragédia, ela é só um lembrete. É a faísca que acende essa liberdade. Então, pequenos sentidos se tornam grandes liberdades. Nietzsche, Sartre e Camus nos ensinam algo fundamental. Você não precisa criar um sentido gigantesco, global, que faça Shakespeare parecer pequena. O sentido pode ser minúsculo, cotidiano, pode ser escrever uma página de um livro, ajudar alguém a aprender algo novo, andar sozinho por uma rua à noite e observar o mundo. Toma cuidado onde tu anda, pelo amor de Deus. Mas cada escolha é uma pincelada. Cada ato, mesmo pequeno, é significativo porque você decidiu o que é. A grande liberdade do niilismo é que você não está preso a um roteiro pronto. A grande beleza disso é simples. Você pode mudar de direção quando quiser, sem precisar pedir essa permissão. Então, a felicidade, ela é como uma criação. Ela deixa de ser a recompensa e passa a ser esse processo. Não é algo que chega, mas é algo mais que se faz, sabe? Quando você aceita que nada tem sentido, cada momento de alegria, cada conquista, cada experiência se torna sua. Isso muda tudo, porque você não está mais buscando uma validação externa. Você cria seu próprio motivo para sorrir. Camus dizia que a vida é absurda, mas isso não impede de amar, rir, criar, se emocionar. O absurdo e a alegria não são opostos, eles coexistem. O vazio, ele abre espaço para a experiência plena. Então a gente tem esse risco e a coragem, que é uma liberdade. Então é mais fácil aceitar esses sentidos prontos do que seguir um rebanho. Não pensar, não sentir, não ousar. Mas quem decide criar, quem decide viver de uma forma autêntica, ela se coloca em risco. Ela pode errar, ela pode sofrer, ela pode sentir medo, mas cada risco é uma formação de vida. Nietzsche dizia que o super-homem é aquele cara que encara o abismo e ainda assim se cria. A coragem não é a ausência de medo, é só agir apesar do medo. Então, o risco de se perder, ele é também o risco de se encontrar. Então,
Baseado nisso, entendemos que a vida é só uma aventura. Quando você percebe que nada tem sentido, cada dia vira uma aventura. Não porque algo grande vai acontecer, mas porque cada escolha, cada passo, cada ação passa a ter significado por si mesma. A vida ela não é um roteiro de filme, ela é sempre um improviso. Isso é libertador, porque você é livre para tocar a música que você quiser. Em uma metáfora, claro. Então, eu dou mais esse convite à criação. Então vamos lá, vamos recapitular. A vida ela não tem sentido, exatamente por isso que você é livre. O vazio não é inimigo, e sim um convite. A liberdade não é responsabilidade opressora, é uma ferramenta de criação. A felicidade ela não é o destino, ela é uma construção. Nietzsche, Sartre e Camus não estavam nos deixando desesperados, eles estavam nos dando o presente mais radical possível. A chance de decidir, escolher e criar. Se ninguém mais vai dar sentido à sua vida, você se torna artista do seu próprio existir. E a pergunta final não é qual o sentido da vida. A pergunta é qual o sentido que você vai criar hoje? Qual valor você vai construir? Qual o ato de coragem, esse pedaço de arte? Qual momento de felicidade você vai reivindicar como seu? A vida não tem sentido. E isso é libertador.